A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus, estou aqui de volta para trazer uma palavra de Deus para os nossos corações. Eu quero falar de um assunto importantíssimo. Eu já tenho algumas coisas faladas no meu canal a respeito desse assunto que eu vou falar hoje, sobre o anticristo, de onde ele virá, que terra ele surgirá, mas eu preciso sempre estar falando sobre isso, porque eu tenho visto nas redes sociais, irmão, as pessoas estão totalmente equivocadas sobre o anticristo. Eu tenho percebido isso, as pessoas não têm conhecimento da onde surgirá o anticristo, da onde ele virá. E tem pessoas falando aí nas redes sociais, pregando, principalmente os pré-tribulacionistas, pregando que o anticristo vai vir da Europa, vai vir de... Outros falam que vai vir lá de Roma. E tem gente até falando que o Trump é o anticristo, outros falam que o Lula é o anticristo, outros estão dizendo que o Jared Kushner é o anticristo, o genro do Trump. Outros dizem que o Emmanuel Macron é o anticristo. Tem pessoas dizendo que o Putin, o presidente da Rússia, é o anticristo, entendeu? Uma coisa, a gente vê a pequenez, a falta de conhecimento de muitos irmãos, e eu só resumo isso em uma coisa: não estudam as profecias, não conhecem a palavra de Deus, né? E o que eu quero dizer para vocês? A luz da Bíblia, a voz da Bíblia. Vamos ler alguns textos, um texto aqui, alguns versos, no livro de Naum, no capítulo 1, né? Do livro de Naum. Entendeu? É muito importante a gente entender essas coisas. Vamos começar a partir do verso 7 do capítulo 1 de Naum, que diz assim: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conheces os que confiam nele. Olha bem que o Senhor começou falando aqui, dia da angústia, entendeu? O Senhor aqui está fazendo alusão à grande tribulação. Alguém pode falar, não, mas isso aconteceu no passado. Muitas coisas que aconteceram no passado, que os profetas profetizaram aconteceram no passado, aponta para o futuro, para o que vai acontecer agora na reta final da era da igreja na Terra. Essa é a verdade do Evangelho. Então a gente tem que ficar atento a essas coisas. O livro de Daniel mesmo tem muitas coisas que apontam para o futuro, apontando para o futuro. Teve coisas que aconteceu na época, mas era só a sombra do futuro. É igualmente o que aconteceu no deserto, quando o povo de Israel foi tirado do Egito, irmão. Eles foram levados para o deserto, foram sustentados no deserto, não foram? Mesmo assim vai acontecer agora na reta final, no período da grande tribulação. Deus vai tirar milhões de pessoas dos grandes centros, milhares de pessoas, vai levar para os desertos, dos povos, das nações, que ele mesmo vai criar com o seu poder, entendeu? Não estou dizendo só deserto de areia, igual é lá no deserto de Saara, lá no deserto onde o povo de Israel ficou também, não é só isso. Eu estou falando deserto dos povos. Cada nação, cada país, cada lugar do mundo tem um tipo, como se diz aqui, eu esqueci como se fala. Não é igual, resumindo aqui, não é igual. Cada lugar é diferente um do outro. A região lá do Oriente Médio tem muito deserto, tem areia, tem duma de areia, tem tanta coisa. Aqui, lugares distantes, lugares desérticos, de matas, de montanhas, de tantas coisas nos países, entendeu? Lugares
longe dos grandes centros, longe das grandes cidades, poderão ser preparados para o deserto, para sustento do povo, proteção do seu povo, da reta final, na grande tribulação. Essa é a verdade. É um assunto muito profundo e muito polêmico na vida de muitas pessoas, porque tem pessoas que não conhecem, tem pessoas que eles vivem uma vida, sabe, de ilusão. Eles cantam, adoram a Deus e acham que só isso é que tem que saber. Não precisa saber mais nada, não precisa entender mais nada, não lê, não busca, não procura. Por isso que fica falando um monte de coisa no YouTube, pregando heresia, falando um monte de besteira, entendeu? Uns profetizando, mentindo nas redes sociais, inventando história para brilhar, para crescer diante dos olhos das pessoas. Isso é tudo meninice e babaquice, coisas que não edificam, irmão. Me perdoe de eu estar falando essas coisas, não sei se estou falando com alguém que age dessa forma, mas Deus precisa levantar os seus servos, o seu povo na reta final para falar a verdade para as pessoas. Não adianta você ficar passando pano quente, não adianta você ficar passando a mão na cabeça das pessoas, porque as pessoas precisam aprender. Porque senão, na época que acontecer a grande tribulação, o povo vão ficar decepcionado, a maioria vão se desviar, não vão suportar. Por quê? Porque não está sendo preparado. Eu estou falando muito sobre esse assunto. Eu sei que tem pessoas que não ligam muito, não gostam muito do meu canal, devido ser um canal simples, não é um canal bem mais moderno, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu dou o que eu tenho, eu não tenho muito conhecimento sobre tecnologia. Eu estou orando ao Senhor para Deus preparar para me ter uma pessoa que me auxilia, me ajuda para organizar mais o meu canal, colocar umas coisas mais adequadas no meu canal, um fundo melhor, uma imagem de fundo melhor, coisas assim, entendeu? Que a gente não sabe operar direito as coisas, não tem um grande conhecimento, não tenho vergonha de dizer, porque não adianta eu mentir para vocês. Eu não tenho tanto conhecimento sobre tecnologia, sobre IA, sobre essas coisas todas aí. Eu não tenho conhecimento, entendeu? E aqueles que sabem a ver da família, eles não têm a vida deles, têm as ocupações, não tem tempo para ficar ajudando ninguém. Então eu nem peço isso aí. Eu estou esperando em Deus, Deus abrir uma porta. Quem sabe um dia eu posso arrumar uma pessoa que eu possa pagar para ele alguma coisa, para a pessoa elaborar mais os meus vídeos para ficar melhor, para apresentar para vocês. Mas eu acredito que o mais importante aqui não é tanto a fachada, a beleza, o pano de fundo, sabe, do vídeo, essas coisas. Não é só eu não vejo por esse lado. Eu vejo mais pelo conteúdo que você vai ouvir. Mas devido ao vídeo ser simples, o cara rola, passa, isso aqui não compensa ver. Porque o povo gosta muito de ver as coisas somente com os olhos, né? Só com os olhos. Se não tiver beleza, não funciona, entendeu? Mas sempre tem alguém que olha com o coração. Eu tenho 400 e poucos inscritos no meu vídeo, 420 e poucos. Ainda não cheguei a 430 pessoas inscritas, mas eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, os 430 pessoas que confiaram em mim e se inscreveram no meu canal, eu agradeço. Eu só quero pedir para vocês me ajudarem, irmão, vocês que fazem parte do meu canal, quero pedir para vocês me ajudarem para divulgar, porque a gente só consegue crescer, alcançar mais pessoas quando há divulgação e quando há like no vídeo. Se não houver, não há crescimento. Só que eu não estou falando de crescimento aqui para ganhar dinheiro, irmão. Eu estou sendo sincero com vocês. Já falei muitas vezes e repito. Eu não trabalho no evangelho por dinheiro. Deus me libertou do sistema religioso por causa dessas coisas. Eu não gostava de ver as igrejas falando somente em dinheiro. É só dinheiro, só poder, só fama. Eu cansei. Que a Bíblia diz: de graça recebeste, de graça dai. O cara, para pregar o evangelho hoje, tem que cobrar. E eu não quero isso. Para mim, jamais eu quero isso para mim. Eu pedi para Deus me libertar dessas coisas, orei muitos anos, saí fora, não quero nem saber de religião, dessas igrejas religiosas, que só prega mais, só vive na religiosidade e não adora a Deus de verdade, de coração, irmão.
entendeu? Pessoas ficam fazendo eventos e mais eventos, tudo numa carnalidade terrível, para poder se beneficiar da multidão que vem nos eventos, é uma coisa terrível, entendeu? E vocês sabem disso. Tem pessoas que estão me ouvindo aí, que são religiosos, que sabem disso, e você precisa mudar. Deus precisa de você no reino de Deus, na obra do Senhor. Eu vou levantar um pouquinho aqui, vou andar um pouquinho, porque eu estou indo ali na cozinha, porque eu estou aqui sozinho um pouquinho, eu estou achando que eu larguei algo ligado aqui no fogão e senti um cheirinho de queimado aqui, ó, que a água secou. É porque eu tomo água morna, irmãos, eu tomo água morna para minha saúde. Eu esquento a água, quando ela está bem quente, eu coloco num copo, aí eu vou tomando os goles, entendeu? É muito bom. Você que não sabe disso, faça aí 15 dias, uma semana de tomando água morna, você vai ver a diferença na sua vida. O seu funcionamento do seu organismo, do seu intestino, vai funcionar perfeitamente com isso aí, tá bom? Vamos voltar ao assunto. Realmente eu tinha deixado lá ligado, mas eu senti aqui e fui lá. Deus me fez eu lembrar, porque senão ia ficar queimando tudo lá, né? Glória a Deus por isso. O Senhor Jesus é bom, Ele cuida da gente, cuida da casa da gente, em nome do Senhor. Então vamos voltar ao assunto. Então eu me libertei do sistema religioso e resolvi estudar bastante profecias, a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus, eu não me vejo sem a palavra de Deus, eu gosto da palavra do Senhor. E hoje eu quero falar sobre esses acontecimentos, porque eu vejo pessoas falando, o Jared Kushner, o genro do Trump é o anticristo. Chegou o fim, aí eles vão falando, estamos no fim, ele vai se levantar, entendeu? Vai se levantar como anticristo. Aí fala assim, Jesus está voltando, nós podemos ser arrebatados hoje. Meu Deus, nós não vamos ser arrebatados hoje. Não, e nem amanhã, e nem daqui a um ano, irmão. Essa é a verdade, nós não vamos ser arrebatados. Eu estou falando para vocês com convicção. Mas por que, pastor João, que não vamos ser arrebatados? Nós vamos ser arrebatados na época certa, no tempo determinado por Deus. E esse tempo é somente no final da grande tribulação. Antes não existe arrebatamento antes. Então eu quero pedir, pelo amor de Deus, para vocês estudarem, irmão. Não fiquem indo só por livros de teólogo, que eles ficam vendendo a mensagem de Deus por aí, vocês comprando livro, comprando produtos dele, e enganados. Estudem, irmãos, pelo amor de Deus. Estudem, entendeu? Então, por que eu digo que Jesus não volta hoje, nem amanhã, e nem daqui a um ano? Não volta. E ele não volta, eu vou falar a verdade aqui, nem daqui 7 anos, ele não volta. Para eles voltar daqui 7 anos, os 10 reis, que é os 10 chifres da besta do Apocalipse 13, e os 10 dedos da estátua do Nabucodonosor, que está viva no mundo, só mudou os impérios, mudou o nome. Por isso que tem que estudar, para descobrir, porque senão não tem como, entendeu? Entendeu? Os 10 dedos da estátua ainda não estão prontos. Nós estamos vivendo na era dos pés da estátua, sabemos que estamos perto do fim. Sabemos disso, eu sei disso, que estamos no final. Os dedos estão formando. É mistura de povos e nações, barro com ferro. Homem com máquinas, com computadores, com armas de guerra, aviões, caças, navios, submarinos. Ferro com barro. O ferro está ali, o avião, mas tem um barro lá dominando ele. Que o homem é feito do pó da terra, do barro. Está entendendo? Atrás do computador tem o barro, que é o homem. Atrás no volante de um carro tem o barro. No volante de um tanque tá lá o barro. É barro com ferro. Mistura de nações, irmão. Mistura de tecnologia com os humanos. Misturado. Isso é que nós temos que entender. Entendeu? E nós estamos chegando no final, sim. Quando eu disse que Jesus não arrebata nem daqui 7 anos, alguém pode falar, esse pastor é louco, entendeu?
Eu sou apaixonado pela palavra de Deus e vou continuar falando a palavra do Senhor. Vou continuar pregando o que é certo. Entendeu? E eu vou estar falando muito sobre isso daqui para frente e vou trazer todos os textos para vocês verem. Tá entendendo? Trazer todos os textos bíblicos. Entendeu? Então, na verdade, Jesus não volta nem daqui 7 anos, porque para ele se levantar daqui 7 anos, o homem do pecado teria, os 10 reis teriam que se levantar, já está levantado já hoje, proclamado, os 10 reis. O mundo está se organizando para isso. O que quer dizer a ONU? O que quer dizer os BRICS? O que quer dizer isso? É a união de nações, das mais poderosas do mundo. O BRICS está avançando, entendeu? E o nosso presidente, apesar que ele não sabe disso, e se ele sabe é porque ele é um rebelde, né? Se ele sabe, ele é rebelde. Porque o homem que souber dessas coisas e não fugir do mal, ele não está nem aí com salvação, com a alma dele, não tem amor a si próprio. Mas eu tenho certeza que ele não sabe. Ele está trabalhando para a união de nações, de povos, incansavelmente. Ele é o cara do mundo hoje, ele é o cara que está organizando. É um mau presidente? Não, é um dos melhores que já teve no Brasil. Entendeu? É um dos melhores. Mas só que ele está trabalhando para o espírito do anticristo e não está percebendo. Ele está trabalhando com isso. Entendeu? E se eu pudesse, eu falaria isso para ele mesmo. Mas eu não tenho condição de encontrá-lo para falar. Entendeu? Não tem como. Eu descarto isso aí. Eu só estou fazendo aqui entendeu? Se fosse um grande milagre para acontecer, Deus criar uma situação para me chegar nele e falar, igual eu estou falando para vocês, porque eu não tenho medo de falar para ninguém a verdade do Evangelho. Eu falo a verdade. Entendeu? Então, para acontecer o arrebatamento daqui 7 anos, os 10 reis têm que se levantar. Entendeu? Eles têm que dirigir o mundo durante 3 anos e meio. Entendeu? Que eles vão governar o mundo durante 3 anos e meio. O anticristo vai estar articulando já por trás, mas ninguém sabe quem é. E por que eu falo que não sabe quem é? Porque o anticristo, eu digo que não é o Jared Cristo, não é o Putin, não é ninguém desse povo, não é o Papa, não é nada desse povo. Sabe por quê? E nem não é o Macron, não é o Trump, não é o Obama, não é ninguém. Ele falava que o Obama era o anticristo também. Falaram que o Bush era o anticristo. O povo é sem noção e sem conhecimento. Entendeu? Então, o que acontece? Ainda não é tempo. Quando os 10 reis se levantar, eles vão governar o mundo por um tempo. Aí vão entregar o poder para o anticristo na metade da semana, que é a última semana de anos. Eu sempre falo nos meus vídeos. É a última semana de anos das 70 semanas que o profeta Daniel profetizou. Então, quando no começo da semana de anos, de 7 anos normal, que é uma semana nossa hoje, os 10 reis têm que se levantar já no início da semana. Aí eles vão articular entre eles, vão entregar o poder para o anticristo. E agora, por que não é o Jared Cristo, não é o Putin, não é ninguém? Porque o anticristo, ele não vai vir da Europa, não vai vir de Roma, ele não vai vir da Rússia, não vai vir da China, não vai se levantar do Brasil, ele não vai se levantar lá de Israel, ele vai se levantar na terra, mas não vai ser de Israel, lá de Jerusalém. Não é o Benjamin Netanyahu, não é? Não. Entendeu? O anticristo, ele vai se levantar na antiga Assíria, lá no antigo Iraque, na região do Iraque, numa região chamada Mussum, no Iraque. Ele vem de lá, que é hoje a Síria atual. Você está me entendendo? É daquela região. É o filho de Belial, é o homem do pecado. Ele é o
o homem que vai se levantar contra tudo que se chama Deus, objeto de culto, e a Bíblia é clara, ela fala isso. Eu quero ler alguns textos aqui para vocês. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Ele vai ser fortaleza no dia da angústia. Eu disse que nós passamos por tribulações hoje, mas não é comparado com a grande tribulação. A tribulação que todo mundo passou até hoje como cristão aponta para a tribulação futura. Ainda essa tribulação de hoje não é nada em comparação com a tribulação que vai acontecer lá, nos 3 anos e meio final da última semana de anos. Vocês estão me entendendo? Os 3 anos e meio final. Então, na verdade, a Bíblia está falando aqui da angústia, no dia da angústia. E conhece os que confiam nele. Deus vai livrar o seu povo no dia da angústia. Aqueles que for para ser livrado, vai ser livrado. Aqueles que for para ser mortos, serão mortos. E aqueles que for para ser levado para os desertos, para ser protegido por Deus, vai ser levado. Alguém pode falar, mas por que Deus vai levar o povo para o deserto? Para proteger o seu povo. Para o anticristo e o Satanás não destruir todo mundo, irmão. Porque eles são terríveis. Entendeu? Eles vão perseguir tudo que se chama Deus objeto de culto. Quando fala tudo que se chama Deus objeto de culto, ele vai perseguir todos os cristãos que professam o nome de Deus. Ele vai se apresentar como Deus, querendo parecer Deus. Vai invadir o santo do santo, que é o nosso direito, a nossa liberdade de culto. Isso que a Bíblia está querendo dizer. A Bíblia não está se referindo aqui especificamente a um templo que ele vai entrar lá no santo do santo, como eu já preguei isso muito, mas já pedi perdão para Deus, entendeu? Eu estou achando que não vai ser nem construído templo antes do milênio, isso é tudo papo furado. O templo que vai ser construído é só no começo do milênio, depois da grande tribulação, que é o templo de Ezequiel, que fala lá no capítulo 48, lá se você ler Ezequiel, você vai entender. Aquele templo cheio de medida, Deus estava medindo, apontando para o templo que vai ser construído no começo do milênio, não antes do milênio. Não vai acontecer construção de templo antes do milênio. Existe a mentira na internet aí que o povo de Israel está construindo templo. Não estão construindo templo. Isso não é verdade. Por enquanto não. E se eles construírem, esse templo vai ser destruído. Eles não vão conseguir. Entendeu? O terceiro templo, ele ainda vai ser construído no começo do milênio. Essas coisas precisamos saber. Por quê? Porque eu quero despertar os irmãos a estudarem. Não fica só indo por cabeça dos outros, não. Quem vai por cabeça dos outros é piolho. Entendeu? Você tem que se explicar, tem que estudar. Mas estuda de verdade, não fica com um livro de teólogo, não. Estuda a Bíblia com a Bíblia. Texto com contexto e contexto dos contextos, que você vai conseguir entender a palavra de Deus. Ninguém consegue entender nada da Bíblia com teologia, irmão. Entendeu? A teologia humana é uma coisa terrível. A Bíblia é toda teóloga. Você consegue assimilar, entender os textos estudando a própria palavra de Deus. Você não precisa ficar pegando, vou comprar o livro do fulano, que ele é um grande teólogo. Para lá, fica o maior teólogo do Brasil, fica pregando aí arrebatamento secreto, que não existe na Bíblia. Outros ficam pregando pregação de calvinismo, pregação que o salvo já está tudo eleito por Deus, entendeu? Existe a eleição, sim, mas não da maneira que o calvinismo prega, entendeu? A eleição é em Cristo. O homem tem que aceitar Jesus como Salvador para ele poder ser salvo. Porque senão não precisava Deus fazer ninguém com livre-arbítrio de escolha, irmão. Pelo amor de Deus, como que alguém concorda com uma mensagem dessa? Que Jesus já escolheu as pessoas que vão ser salvas antes da fundação do mundo. Entendeu? Não, ele deu oportunidade, porque o Evangelho tem poder de transformar. E tem poder de condenar. Então o homem tem que ouvir o Evangelho. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, das coisas que se não vê. A fé é a base do cristão que quiser ir para o céu.
Então, através da fé, ele vai estudar, ele vai entender, Deus vai abrir a mente dele, ele vai aprofundar, mergulhar no rio de Deus, que é a palavra do Senhor, vai crescer cada dia mais na fé, na esperança e na convicção da sua salvação. Essa é a verdade do Evangelho. Então, eu vou continuar aqui. E com uma inundação transbordante, entendeu? Porque eu comecei aqui, o Senhor é bom, é uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Quer dizer, ele conhece. E com uma inundação transbordante, acabará de uma vez com o seu lugar, e as trevas perseguirão os seus inimigos. Olha bem, o povo vai se levantar contra o povo de Israel, contra o povo de Deus, contra nós, porque o Israel não é só o Israel lá terreno. Tem gente que transfere a grande tribulação tudo para o Israel lá como país e fala que você é igreja, você é bonito, você não vai passar por tribulação. Você está enganado. A grande tribulação vai atingir todo o povo de Deus, só que o povo de Deus vai ser guardado. Aqueles que forem para ser guardados, será guardado. E muitos morrerão. Sim, morrerão como sacrifício de expiação a Deus. Também, como sacrifício. Por quê? Porque as duas testemunhas, os eleitos que vão pregar na grande tribulação, também faz parte da igreja. Entendeu? A não ser que você não acredita que vai ter as duas testemunhas. No espírito de Elias e Moisés. As duas testemunhas não é só dois homens soltando fogo pela boca e pelo nariz. É a casa de Judá e a casa de Israel. Deus vai tirar da igreja do mundo inteiro testemunhas que vão pregar na grande tribulação. E muitos. E vai tirar do povo de Israel lá, de Judá, também duas testemunhas, pessoas que vão pregar. Então Judá e Israel, as duas testemunhas. Vocês são as minhas testemunhas, disse o Senhor. Lá no livro de Isaías está escrito isso, vai no lugar. Então tem que estudar. Se não estudar, não tem como entender. As duas testemunhas não é Enoque ali que vai voltar aqui. Mas Elias e Enoque não morreu. Como? Eles foram... um homem que foi trasladado, levado para o céu. Ele já passou pela mesma transformação que a igreja, os eleitos da reta final, aqueles que foram dignos de ser arrebatados para ser igreja, ser esposa do Cordeiro, vão ser transformadas como Elias foi. Essa é a verdade. E como Enoque foi, como foi, ele já foi transformado. Entendeu? Essa é a verdade. Então aquilo ali estava apontando para o que vai acontecer agora no futuro. Então a gente tem que entender. Moisés, o corpo dele foi guardado por Deus. Por que Deus guardou esse corpo? Ele pode estar morto, sim. Entendeu? Mas só que ele vai ressuscitar. Entendeu? Mas ele tinha o Espírito de Deus na vida dele. E Elias também tinha o Espírito de Deus na vida dele. Entendeu? E essa mesma porção do Espírito que estava em Elias e Moisés vai estar nas duas testemunhas da grande tribulação. Mas as duas testemunhas, eu quero que você saiba que não é só dois homens. É uma multidão de pessoas que vão pregar na grande tribulação. Irmão, Deus vai salvar muita alma ainda. Porque na grande tribulação vai salvar mais alma do que agora nessa época. Muito mais. Porque muitas pessoas vão se arrepender amargamente dos seus pecados na grande tribulação. E vão se humilhar. E vão crer no Filho de Deus. Antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Essa história do povo ficar pregando arrebatamento secreto, que Jesus vai vir como um ladrão, nem conhece isso, sabe? Vir como ladrão, ele vai vir no final da grande tribulação. E esse negócio de arrebatamento eminente que ninguém vai ver, somente o salvo vai ver o arrebatamento, isso não existe na Bíblia em canto nenhum. Canto nenhum da Bíblia, irmão. Vocês estão sendo enganados. Essa é a verdade do Evangelho. Entendeu? E nós precisamos entender essas coisas. Aí a Bíblia fala aqui, eu vou continuar lendo aqui, o excesso de Nínive. Que pensais vós contra o Senhor? O povo de Nínive, eles são malignos. De lá vai sair o devorador,
o filho de Belial, o homem do pecado que vai perseguir o povo de Deus. Quer pensar vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá. Que eles vão se reunir contra Israel na batalha de Armagedon, junto com a Rússia, com a China, com vários países. O mal vem do norte, diz a palavra de Deus. Entendeu? Consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia. Não se levantará por duas vezes a grande tribulação. Vai ser só uma vez, a grande tribulação. Tribulação todo mundo tem. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Agora a grande tribulação vai ser terrível. Mas ela não acontecerá duas vezes, é o que está falando aqui. E a Bíblia fala, porque ainda que eles não se levantará por duas vezes a angústia, porque ainda que eles se entrelacem como os espinhos, eles vão se unir contra o povo de Deus, contra o Israel literal lá, mas vai perseguir o povo de Deus em uma escala mundial. Entendeu? Ainda que eles se entrelacem como os espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. Na ira de Deus vai acontecer isso aí. De ti saiu olha bem, de Nínive saiu que pensa mal contra o Senhor, conselheiro de Belial. O anticristo é o conselheiro de Belial. Ele vai se levantar contra o povo de Deus. Ele vai se unir com o reino dele, com o sistema globalizado, interlaçado, mundialmente falando, que é o sistema tecnológico mundial, que é o reino da besta da terra ou do mar, que vai se levantar, que é a besta do mar, está falando de toda a organização mundial, junto com a tecnologia. E a besta da terra, o anticristo, vai governar para esse reino, que é a besta do mar. A besta da terra governa a besta do mar. A besta da terra do Oriente Médio, lá da terra, vai vir da Síria, da antiga Síria, entendeu? Da região do Iraque, de uma cidade chamada Mosul, no Iraque. Essa é a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. E ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus e objeto de culto. Então o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que Deus vai permitir tudo isso. Por quê? Porque o povo são rebeldes. O povo está usando a Bíblia para mentir. Entendeu? Eu não estou falando aqui só com o ímpio. O ímpio é ímpio. Ele nem está nem aí. Entendeu? Eu estou falando conosco, com a igreja. Estou falando com você, meu irmão, que diz que é crente e fica andando de cidade em cidade, para lá e para cá. Entendeu? Você não evangeliza nem a sua cidade que você mora, não visita nem os seus vizinhos, não ora por ninguém, e fica andando aí, diz que é missionário, fazendo viagem para fora, só pegando dinheiro. É tanto que, quando eu era pastor de igreja, que eu dirigia a igreja grande, as pessoas ligavam para mim, a primeira coisa que eles perguntavam, quando estava entrando na minha igreja, quantos membros tinham, porque eles queriam vir com dinheiro, para receber cachê para pregar. Tá entendendo? Vai para lá, vai trabalhar, ou vai ter com as formigas. Entendeu? A Bíblia diz que o homem tem que viver do suor do rosto, pregar o evangelho por amor, não por dinheiro. Essa é a verdade do evangelho. Mas o pastor João é rebelde demais. O pastor João desviou. Está falando umas coisas dessas, desviou. Você acha que eu estou desviado? Você vai ver na grande tribulação o que vai acontecer com você se você for vivo. E você vai ver no dia do juízo também, se eu estou certo ou se eu estou mentindo. No que eu estou falando, no que eu estou colocando aqui. Eu estou sendo sincero. Cuidado com o que você está fazendo. Você que vive aí criando barriga, só comendo do bem e melhor, às custas dos outros, andando nos melhores carros às custas dos outros, entendeu? E achando que Deus está na tua vida. Deus não está na tua vida. Você é um religioso fanático que ama mais as coisas daqui da terra do que Deus. Essa é a verdade do evangelho. E eu não tenho medo de dizer essas coisas, porque o Senhor Jesus é poderoso na minha vida para me guardar e me livrar das garras do diabo e de Satanás. Essa é a verdade do evangelho.
Então, eu não posso negar o Evangelho do Senhor. Então, você se cuide, porque Jesus vai vir sim, no final da grande tribulação. Depois que terminar a grande tribulação, naqueles 75 dias de acréscimo, para completar os 1335 dias, que o profeta Daniel profetizou no capítulo 12 do livro de Daniel, entendeu? Nesse período de 75 dias vai acontecer arrebatamento, ressurreição, ressurreição dos mortos, transformação dos corpos vivos, arrebatamento, Jesus volta, entendeu? Vai ter julgamento das nações, Jesus volta com a igreja, julgamento das nações, prisão de Satanás por 1000 anos, festa dos tabernáculos, casamento da igreja com Jesus na terra. Não é lá, eu preguei muito isso aí, porque enquanto eu vivia com a minha cabeça no livro de teologia desses falsos, desses guru falsos, que fica pregando mentira, entendeu? Eu vivi enganado. Mas o Senhor Jesus me libertou, louvado seja o nome do Senhor. Eu te glorifico, meu Deus. Eu te louvo pela minha libertação. Estou orando para que Deus liberte também muitos dos meus irmãos e que eles estudem. Quer estudar comigo? Me procure. Me procure. Quer estudar comigo? Me procure. E eu vou ensinar você. O que eu puder passar para você, eu vou passar. Não sou perfeito, entendeu? Ainda estou aprendendo muito, mas vou aprender muito mais. Porque a Bíblia diz que quem quer sabedoria, peça a Deus e será dado. E é o que eu estou fazendo, buscando do Senhor. Entendeu? E Deus vai me ensinar, em nome de Jesus. Então, eu quero que você fique com esta palavra, que você continue aprendendo cada dia mais. Eu vou continuar falando sobre o anticristo, entendeu? Vou fazer mais vídeos sobre isso. E ele vai vir da terra, e ele vai se levantar na última semana de ano, e ainda não é a última semana de ano. E o povo fica pregando, ele vai matar a qualquer hora, ele pode voltar agora. Meu Deus do céu, onde você aprendeu isso que ele vai voltar agora? Ele vai voltar nos tempos determinados, no tempo determinado, que é revelado pelas festas de Deus. As festas de Deus, estude as festas de Deus, mas não estude as festas com esse teólogo com livro não, estuda na Bíblia as festas. Entendeu? Começa lá no livro de Êxodo, de Levítico, vai estudando e você vai aprender, porque as festas revelam os tempos determinados de Deus sobre a era da humanidade e só vai terminar no final da grande tribulação. Daí já é outra dimensão, é outro mundo, é o milênio, entendeu? Outro mundo que eu quero dizer no sentido que vai mudar, acabou. As velhas coisas se passaram e tudo se fez novo. Começa. Ainda não é o novo totalmente, porque depois do milênio que vai vir o céu e a nova terra. Mas o milênio já vai ser um reino de paz, com Cristo e a igreja governando para as nações. E esse povo que eu falei que vão para o deserto dos povos é que vão reedificar o milênio. A maioria deles. Muitos vão morrer, claro. Muitos vão ser julgados quando Jesus vier. E vão ser lançados no lago de fogo, porque são bodes no meio das ovelhas. Por isso que Deus vai repartir, vai separar os bodes das ovelhas. A igreja está com o Senhor, já voltou. A igreja vai julgar esse povo junto com Jesus. Isso é verdade, entendeu? As ovelhas não é a igreja é a ovelha, mas nesse texto que eu estou falando aqui, separação de bode de ovelha, vai ser quando Jesus vier com a igreja glorificada de volta para a festa do tabernáculo. Nesse período de 75 dias, que ele vai ressuscitar, vai levar para o céu, vai levar a igreja junto com os transformados para o céu, que faz parte da igreja. Os outros que não fizer parte da igreja não vão ficar aqui. Aí ele vai subir com a igreja, vai descer, vai ficar um tempo lá, não sei, a Bíblia não dá os tempos precisos dos dias, mas é dentro desse período de 75 dias. Aí ele vai descer com a igreja, derramar, nesse período que ele tirar a igreja, ele derrama a última taça, que vai acontecer o toque da última trombeta, vai ser nessa época. Aí ele vai destruir todos os ímpios, a maioria dos ímpios, só que vai ter muita gente no deserto protegido por Deus, e vai ter muita gente lá no meio, mas não são fiéis totalmente.
E vai ter muitas nações que vão restar, porque elas não vão se prostrar diante do anticristo, não vão adorar ele com a sua imagem. Vão ser poupadas, não vão ser destruídas. Mas vão ser ensinadas pela igreja durante 1000 anos. Só que os rebeldes, no julgamento das nações, quando Jesus voltar, com a igreja, ele vai julgar e vai lançar os bodes no lago de fogo, e as ovelhas vão para o seu celeiro, que é o milênio. Essa é a verdade. O celeiro é o milênio, é o reino milenial. Essa é a verdade. Aí tem gente que é tão fraco que todo mundo vai para o céu, vai ficar lá no céu, onde Deus está. Rapaz, nós vamos ter acesso ao céu? Vamos ter acesso ao céu. A igreja vai ir no céu, vai voltar. A hora que quiser, está lá no céu, e aqui ela vai estar. Só que a igreja vai ser disciplinada por Cristo. Ela vai fazer, trabalho, irmão. Vai estar no céu quando for preciso estar no céu, e na terra, ao mesmo tempo, governando as pessoas. Porque a igreja não vai ter limite de tempo, de hora. A igreja não vai precisar de avião, de carro para voar. A igreja vai ser como Cristo é. Está aqui, um piscar de olho, está no céu, está aqui de volta. É assim que funciona. A igreja não vai ter limite de tempo, nem de dia, nem de hora, de nada. A igreja vai ser como Cristo é. Vocês estão me entendendo? Por isso que vale a pena, mas nem todos têm essa honra de ser igreja. O povo fala, todo mundo aqui é igreja aqui na terra, todo mundo é igreja. Meu Deus do céu, não sabe nem o que é a palavra igreja. Entendeu? A igreja é os eleitos que vão ser arrebatados. Tem gente dentro das igrejas hoje que vão ser arrebatados, não vão nem ter salvação. Porque vive pregando mentira, profetizando mentira, querendo brilhar nos púlpitos, querendo ser tratado como profeta, como missionária, entendeu? Como pastora. Para começar, eu vou te falar uma verdade aqui, não tem nem pastora na Bíblia, não existe isso aí. A Bíblia é contra isso aí, não existe pastora. Pastora não pode doutrinar, mulher não pode doutrinar, mulher não pode ensinar na igreja. Mulher pode ensinar o marido, ensinar os crentes, mas orientada pelo esposo, pelo marido. Entendeu? Se ela não tem um marido crente, é porque ela foi rebelde, não casou com um crente. Entendeu? Se ela casou jovem, já crente, e ela não tem um marido crente, é porque ela casou rebelde, casou com um ímpio. Ela não pode ficar ensinando ninguém por aí, porque ela teria que aprender com o marido. Entendeu? Então ela tem que ficar calada. Entendeu? Calada. Ela não pode ficar falando nada. Viu? Porque é um perigo muito grande isso aí. Então não existe essa coisa de pastora na Bíblia. Não existe diaconisa na Bíblia. Você sabe o que é o diaconato na igreja? Diaconato é um ministério. A igreja mudou, tirou isso aí. Diaconato é só o cara que limpa a mesa, que limpa banco. Você nem sabe o que é um diaconato. Estude. Vamos resgatar o episcopado da época de Paulo, irmão. Vamos resgatar isso. Precisa ser resgatado antes da vinda de Jesus. Tem muita coisa para acontecer. Deus está levantando homens de Deus, cheios do Espírito Santo, que mergulhou no rio de Deus, para entender essas coisas e ensinar. É o que eu estou fazendo aqui. E eu preciso ensinar. Hoje eu não tenho tempo. Eu sou o tempo. A minha família é o tempo. Eu não tenho um templo. Sou contra, não. Um dia nós vamos ter um templo, sim. Deus pode preparar. Mas se não preparar, eu não estou preocupado com o tempo. Não estou preocupado com o tempo, porque nós somos a igreja. Eu estou fazendo um trabalho fora do sistema religioso. Essa é a verdade. E eu não quero saber de religiosidade. Eu quero Cristo na minha vida. A palavra de Deus. Quero crescer espiritualmente. Quero ser uma bênção. E não quero ser envergonhado naquele dia da vida do Senhor. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Se inscreva no meu canal, dá o seu like se você achar que eu mereço. Se você ficar com raiva, é problema seu. Se você não concordar com nada que eu estou falando, problema seu. Eu só preciso de ajuda daqueles que querem me ajudar com amor. Aqueles que não querem, paciência. Entendeu? Aí alguém pode falar, o irmão João desse jeito não vai ter ajuda. Eu só quero ajuda daqueles que querem ajudar, daqueles que querem aprender, daqueles que querem crescer, daqueles que querem ser uma bênção, daqueles que querem fazer parte dos eleitos do arrebatamento. Mas depois da grande tribulação. Antes, não. Quem vai ser arrebatado antes nunca vai me entender.
e ele vai passar vergonha, porque ele não vai ser. E se nós viver na grande tribulação, ele vai ver eu pregando na grande tribulação, entendeu? Ou vai ver eu lá no deserto, ajudando alguém lá ensinando os irmãos para que tenham paciência, porque é só 3 anos e meio e vai passar rápido e Jesus vai voltar. Eu não sei, mas Deus vai colocar cada um no seu lugar nessa época. E muitos vão morrer. Se for para mim pregar nos grandes centros e estar indicando os irmãos para os lugares onde Deus reservou para proteger o seu povo, amém. Aí eu já sei que eu vou morrer. Eu vou saber que eu vou morrer. Vou morrer porque o anticristo vai fazer guerra contra os santos e vai vencer, entendeu? E as 2 testemunhas vão ser mortas, já perto do final da grande tribulação. Quando estiver terminando, vão ser mortas, vão matar, vão ser espetáculos nas praças públicas, vão ser degoladas, decapitadas, entendeu? E eles vão mandar presente um rei para o outro, alegre, porque o povo que estava perturbando eles foram mortos. Tem hora que eu vejo, parece que eu já perturbo um pouco, mas o profeta disse: tocai a buzina em Sião, perturbe seus moradores da terra, entendeu? E é isso que eu estou fazendo. Tem pessoas que ficam perturbado com a minha pregação, mas eu vou continuar perturbando, vou continuar pregando, eu não vou negar a verdade do Evangelho de Cristo. Que Deus te abençoe, fique com Deus.